Você não precisa sentar, você é pobre, então você deve ficar de pé. Foi isso que me falaram. Me chamo Catherine Smith, tenho 26 anos e estou namorando um cara chamado Bob há 3 anos. Recentemente, ficamos noivos após o pedido dele. Cresci em uma família monoparental, apenas com minha mãe. Desde que comecei a namorar Bob, contei para minha mãe sobre ele. Quando contei sobre o noivado, ela ficou encantada e feliz por nós, convidando-nos para cumprimentos. Em seguida, precisávamos marcar uma reunião com os pais de Bob, mas conciliar nossas agendas era complicado. Enquanto discutíamos isso, Bob me contou sobre seus pais, que eram um pouco excêntricos e poderiam nos deixar desconfortáveis. Apesar disso, eu queria conhecê-los e ser aceita, pois seriam minha família. Bob entendeu e concordou quando expressei isso. Um dia, na casa de Bob, percebi que algumas de minhas coisas estavam faltando. Ei, cadê meu hidratante e creme? Ele não conseguia pensar onde poderiam estar, mas procurou comigo. Embora não tenhamos encontrado nada, brevemente considerei a possibilidade de traição, mas nunca tive motivo para suspeitar de Bob. Então, perguntei se mais alguém tinha uma chave ali. Quando perguntei isso, Bob olhou pensativo para baixo e, olhando para cima, disse: "Ah, parece que ele tinha descoberto algo. Eu deixei uma chave reserva na casa dos meus pais, então, sim, eles poderiam entrar." Bob revelou isso, mas será que meus futuros sogros realmente jogariam fora minhas coisas? Não parece provável que levariam também. Mas seus pais jogariam fora ou levariam minhas coisas? Bob começou a falar, parecendo um pouco desconfortável. Nada seu nunca desapareceu antes, né? Nada. Na verdade, não contei a ele sobre ter uma namorada, então isso faz diferença? Tenho dito a eles que quero apresentar alguém especial, eles podem provavelmente adivinhar o que está acontecendo, mas não é estranho para nossa idade, né? É um problema? Acho que eles podem ter vindo fuçar por aqui quando não estávamos. As palavras de Bob me surpreenderam. Eles viriam fuçar? Perguntei, confusa. Bob, ainda parecendo desconfortável, respondeu: "Lembra que eu disse que meus pais são um pouco incomuns, então não seria fora de caráter para eles fazerem algo assim. Descobrir isso poderia ser mais problemático do que eu havia antecipado. Você poderia verificar para mim?" "Claro, vou resolver isso." Com isso, Bob estava no telefone com sua mãe em pouco tempo. "Oi, Bob, o que está acontecendo?" Mesmo pelo telefone, a voz da mãe de Bob parecia realmente feliz em ouvir Bob. Apenas pela voz dela, ela parecia uma pessoa alegre. "Mãe, você esteve recentemente na minha casa?" "Algumas das minhas coisas sumiram." Houve uma pausa depois que Bob disse isso. "Ah, eram suas coisas." "Joguei fora aqueles cremes baratos e com cara de estranhos." Com as palavras de sua mãe, Bob suspirou e eu fiquei perplexa. "Por que você jogaria fora coisas da casa de outra pessoa?" "Bem, achei que alguma garota estranha estava atrás de você. Havia brincos femininos também, então peguei para mim." Ao ouvir isso, abri apressadamente minha caixa de joias no quarto de Bob. Tudo dentro dela tinha sumido. "Mãe, está tudo desaparecido." "Devolva, isso é coisa da Catherine, e pegar as coisas de alguém é como roubar." "Não diga roubar, soa feio." "Eu disse que peguei para ela." "Joias assim são desperdício na sua namorada, e eu não permitirei que você tenha uma de qualquer maneira, mãe." E com isso, minha sogra desligou o telefone. "Sinto muito mesmo. Vou para casa logo e pegar de volta, sim." "Obrigada, mas não se preocupe com os brincos. Não é higiênico usá-los agora, de qualquer maneira." "Desculpe muito." "Vou compensar." Bob estava profundamente arrependido. Não era culpa de Bob, então eu disse a ele que estava tudo bem. Eu tinha me perguntado por que Bob nunca falava sobre sua família enquanto estávamos namorando. Será que eles não se davam bem? Nunca pressionei a questão, mas esse incidente me ajudou a entender um pouco mais. "Apenas certifique-se de trazer de volta o colar que você e minha mãe me deram. Isso é tudo que eu quero." "Com certeza, vou garantir que consigamos de volta." Bob nunca tinha sido de pedir desculpas assim antes.
Antes, sempre tivemos um relacionamento bastante estável, raramente brigando. Então, vê-lo assim doeu um pouco. Eu queria me dar bem com a família de Bob, mas agora estava me sentindo um pouco incerta sobre isso. Mais tarde, Bob voltou para casa e conseguiu trazer de volta o colar que eu queria. Aconteceu que os com pedras preciosas foram vendidos. Saber disso fez eu perder a confiança em me dar bem com meus futuros sogros. Alguns dias depois, Bob começou a receber chamadas frequentes de seus pais. Eles estavam pressionando-o para ir a encontros arranjados, parecia que queriam nos separar. Toda vez que mencionavam o casamento, Bob recusava e me contava tudo sem esconder nada. Graças a Bob, eu não precisava me preocupar, mas podia ver que isso estava desgastando-o. Bob, você está bem? Sim, estou bem, só preciso continuar recusando os encontros arranjados. Só preocupa que isso esteja atrasando nossos planos de casamento. Bob disse isso com um suspiro. Bob estava suspirando mais ultimamente, e seus sorrisos se tornaram menos frequentes. Eu queria animá-lo, então tentei ficar o mais positiva possível. Honestamente, também estava ansiosa sobre as conversas de casamento paradas, mas agora minha prioridade era apoiar Bob e ajudá-lo a manter o ânimo. E que tal irmos a um parque de diversões no nosso próximo dia de folga? Um parque de diversões? Você tem certeza, odeia montanhas russas? Bob disse rindo. Ver o sorriso de Bob me deixou aliviada. Está tudo bem, vou aguentar. Pode ser divertido, não é? Sim, tenho me sentido tão sufocada ultimamente, pode ser bom desabafar um pouco. Vamos fazer isso. Então, planejamos ir ao parque de diversões no nosso próximo dia de folga, mas um evento inesperado ocorreu na noite antes da nossa viagem. Eu estava na casa de Bob, já que planejávamos sair cedo pela manhã, quando de repente a campainha tocou. Quem poderia ser a esta hora? Ele se perguntou em voz alta enquanto verificava lá fora, seu rosto se torcendo. Quem será? Perguntei. Bob suspirou novamente e se virou para mim com uma expressão constrangida. É meu pai e mãe. Ao ouvir isso, congelei por um momento. Seus pais estão aqui assim, de repente? O que está acontecendo? Não sei, o que devemos fazer? Enquanto Bob ponderava, a campainha tocou novamente. Queríamos fingir que não estávamos em casa, mas se fizéssemos isso, provavelmente voltariam em outro momento. Talvez devêssemos atender. São seus pais, afinal. Eu sei, mas enquanto hesitávamos, a campainha tocou novamente. Olha, eu sei que não é o que planejamos, mas eu quero cumprimentá-los. Dizendo isso, Bob foi relutantemente atender a porta. Sim, Bob, o que você está fazendo? Abra logo. Quanto tempo você planeja nos fazer esperar? Em apenas um minuto, Bob olhou para mim, eu concordei com a cabeça e ele suspirou novamente quando foi atender a porta. Eu me pergunto quantas vezes ele suspirou hoje, pensei enquanto preparava um café. Pude ouvir as vozes dos pais dele. Chega dessa mulher, vá a um encontro decente que arranjamos. Isso mesmo, a esposa certa para você é filha de uma família rica. Apenas ouvindo essas palavras, soube que isso não seria um encontro agradável. Eu percebi que eu também suspirei. Peguei o hábito de suspirar do Bob, e então a porta da sala finalmente se abriu. Normalmente, você é. Hã? E quem pode ser? Conforme a porta se abria, fiz contato visual com a mãe de Bob. Eu me apresentei apressadamente. Prazer em conhecê-los, sou Catherine Smith. Estou namorando o Bob. Enquanto me apresentava, os pais dele ficaram em silêncio. Sentindo-me ansiosa com o silêncio deles, vi-os me encarando com expressão de desagrado. Esta é minha namorada Catherine. Vou me casar com ela, então não haverá encontros arranjados. Bob ficou ao meu lado e me apresentou novamente. No entanto, a resposta dos pais dele foi tão pouco acolhedora quanto eu temia. Assim como temíamos, nossas preocupações estavam corretas. Sério, que garota de aparência pobre. Mãe, pai, como vocês podem dizer essas coisas? Eu estava preparada para a desaprovação deles, mas ouvir isso diretamente ainda foi doloroso. Peço desculpas por não atender às suas expectativas. Não se desculpe, Catherine, você não fez nada de errado.
mãe, pai, vocês deveriam ir agora. Bem, você está escolhendo essa garota em vez de nós. Que filho desprezível você é, vocês vieram aqui por conta própria, certo? Estamos ocupados, então por favor, vão embora. Diante de uma situação muito mais turbulenta do que antecipávamos, eu me perguntava como deveria agir. Então, a mãe de Bob se dirigiu a mim. E sua família? Tenho minha mãe. Hã? E quanto ao seu pai? Meu pai faleceu devido a uma doença quando eu era jovem. Isso não vai funcionar. Uma mulher de uma família monoparental, Bob, você deveria parar de se associar a uma família pobre. Eles só vão pedir dinheiro a você. Eu estava fervendo por dentro, mas consegui manter a calma. Então, Bob, mais indignado do que eu, gritou com os pais dele. Estou decepcionado com vocês. Se continuarem falando mal da minha namorada, não terei escolha a não ser cortar os laços com vocês. Seus pais, atordoados por serem repreendidos por Bob, responderam com frustração. Façam o que quiserem. Estamos indo embora. Não pensem que podem cortar os laços assim. Eles saíram como se estivessem fugindo da cena. Catherine, sinto muito mesmo. Não ligue para o que meus pais disseram. Não, obrigada por me defender. Estou realmente considerando cortar os laços com eles. Só vai te causar dor. Eu fui tocada pelas palavras de Bob, mas ainda queria a aprovação dos pais dele. Agradeço pelo que está dizendo, mas eu ainda quero que eles me aceitem. Ok, entendi. Vamos marcar um momento adequado para conversar. Isso parece bom. Depois, discutimos e decidimos marcar uma reunião com ambos os pais para formalmente apresentar e discutir nosso casamento. Incapazes de nos animar para ir ao parque de diversões no dia seguinte, Bob e eu passamos um dia relaxante em casa. Graças aos esforços de Bob, seus pais concordaram relutantemente em se encontrar com as duas famílias. Minha mãe ficou feliz em participar, e Bob e eu nos preparamos para obter a aprovação de nosso casamento. No dia da reunião, dado que era também um encontro entre ambas as famílias, eu estava a caminho do restaurante que tínhamos reservado com minha mãe. Bob deveria vir com os pais dele, mas estava atrasado devido ao trabalho. Estou nervosa, meu coração acelerou enquanto íamos de táxi, mas minha mãe riu e me tranquilizou. Vai ficar tudo bem. Eu queria ter uma boa discussão hoje e obter a aprovação do casamento pelos pais de Bob. Bati nas minhas bochechas para me encorajar e me concentrei. Chegando ao restaurante, saí do táxi no momento em que Bob também parecia estar chegando, e nos encontramos na entrada. Bob, você acabou de chegar? Oh, vocês também acabaram de chegar. Obrigada por virem hoje. Da mesma forma, Bob, você deve estar cansado após o trabalho. Agradeço por arrumar tempo hoje. Enquanto conversávamos, fomos levados a uma sala privada. Ao abrir a porta da sala privada, os pais de Bob já estavam sentados e, por alguma razão, rindo. Bob e eu trocamos olhares e nos perguntamos, hã? Mas logo entendemos o porquê. Fomos cumprimentar os pais dele e estávamos prestes a tomar nossos lugares quando percebi que não havia assento para mim. Pensei que poderia ter sido um simples descuido da equipe. Mas no momento seguinte ficou claro que não era o caso. Os pobres deveriam apenas ficar de pé, não há necessidade de desperdiçar um assento com você, certo? Parecia que a ausência do meu assento era obra dos pais do Bob. Ouça, neste mundo, a renda é tudo. É presunçoso para alguém pobre sentar-se conosco, que temos altos rendimentos. Sou gerente na minha empresa, afinal. Aqueles que ganham menos que eu merecem ficar de pé ou sentar no chão. O que vocês estão pensando, pai, mãe? Se esse for o caso, talvez a senhora também queira ficar de pé. É verdade, uma mulher de uma família monoparental não poderia ganhar muito. Imaginar que você estragaria uma reunião assim, pai, mãe, vocês perderam o juízo? Observando o desentendimento entre Bob e seus pais, senti-me ingênua esperança de ser aceita por eles se desfazendo. Não importa o quanto eu tentasse, não apenas sentia que eles nunca me aceitariam, mas seus valores pareciam tão diferentes que nunca conseguiríamos nos entender. Eu só pude baixar a cabeça, olhando para baixo, enquanto eles riam de mim e da minha mãe.
Os pais do Bob me deixaram sentindo que não havia mais expectativas deles, e, sinceramente, eu nem queria ser associada a eles, os pais da pessoa que amo. Eu me sentia miserável por querer, por uma vez, valorizá-los tanto quanto a minha própria mãe. No meio das minhas emoções tumultuadas de raiva ou tristeza, minha mãe se manifestou: então, fique de pé. O ambiente ficou em silêncio por um momento diante das palavras da minha mãe, seguido por uma resposta desanimada dos pais do Bob. Se a renda é tudo, então você deve ficar de pé. Os pais do Bob riram das palavras da minha mãe. O que você está falando? Quem deve ficar de pé são vocês. Não ouviram que meu marido é gerente, e daí? Ah, vamos lá, vocês não entendem o que estou dizendo. É uma corporação de grande porte, até os pobres devem saber disso. Claro, estou bem ciente, mas o que isso tem a ver com alguma coisa? Imperturbável e calma, minha mãe estava irritando os pais do Bob. Bob parecia ter decidido deixar minha mãe lidar com isso e recuou. Enquanto eu hesitava em interromper minha mãe, Bob olhou para mim e balançou a cabeça. O que há com essa mulher? Não é assim que se fala com seus mais velhos. Eu responderei adequadamente àqueles que agem de acordo. Então, você está dizendo que estamos abaixo de você? Se o seu critério é a renda, então sim, parece ser o caso. O que você disse? Então nos diga a sua renda. Embora eu não deseje divulgar os detalhes, informarei que está na casa dos bilhões. Bilhões? Bilhões. E qual seria a sua renda? Ao ouvir sobre a renda da minha mãe, os pais do Bob começaram a visivelmente hesitar. Não, isso é mentira, não há como uma mãe solteira ganhar tanto. Você deve estar inventando mentiras porque está brava conosco. Fiquem à vontade para pensar isso, mas, como é a verdade, poderiam ficar de pé, por favor? Vá em frente, Catherine, sente-se. Embora minha mãe tenha me dito para sentar, hesitei diante do olhar doloroso dos pais do Bob, até que Bob pegou minha mão e me guiou até uma cadeira. Catherine, desculpe por te colocar nisso. Peço desculpas sinceramente. Seus pais estavam indignados e disseram a ele para não se desculpar, mas ele os ignorou. Está tudo bem, não é culpa sua, Bob. Além disso, temos um convidado surpresa hoje. Um convidado surpresa? Acho que eles estarão aqui em breve. Um convidado? O que você está fazendo, convidando pessoas sem permissão? Não consigo entender a lógica de uma casa com um único pai. Enquanto os pais do Bob reclamavam, uma voz exclamou: "Oh, este é o lugar." Nesse momento, a porta se abriu e entrou meu tio, o irmão da minha mãe. Tio, é o tio da Catherine? Você chegou. Estávamos esperando por você. Bem, é para minha querida Catherine, não é? Eu não podia perder isso. Então, você deve ser o marido dela, meu tio sorriu. O tio apareceu, e Bob, encontrando-o pela primeira vez, cumprimentou de maneira um tanto perplexa. Eu sou Bob Johnson, estou namorando a Catherine. Não fique tão nervoso, não é todo dia que você recebe uma surpresa assim. Catherine é como uma filha para mim, então eu tinha que participar. Fico feliz que você tenha se juntado a nós, obrigado, você é muito educado. Catherine pegou um bom partido, não é mesmo? Obrigado, mas você realmente me surpreendeu, presidente. Enquanto estávamos nos envolvendo na conversa, o pai do Bob murmurou: então o Bob é seu filho? Isso significa que Catherine é sobrinha do presidente? Este homem é o presidente da empresa e tio da namorada de Bob, o que está acontecendo? Há algum problema? Nenhum problema, estamos honrados por uma conexão tão maravilhosa. Com uma mudança completa de atitude, os pais do Bob começaram a bajular meu tio. Vendo isso, minha mãe, Bob e eu suspiramos. É bom ouvir isso. Ah, e você não precisa ficar em pé por minha causa, disse meu tio com um sorriso para os pais do Bob. O que você quer dizer com isso? Eu pensei que, para vocês, a renda é tudo, certo? Por que você sabe disso? É um mal-entendido, apenas quis dizer que dinheiro é importante na vida. Essa não é a história que ouvi. Eu estive aqui por um bom tempo, ouvindo a conversa que vocês tiveram com a minha irmã, sabem que estou falando. Falando nela, você ainda está fazendo um bom dinheiro, hein?
Estou com inveja. Você é quem fala. Espere aí, você ainda está de pé. Os pais do Bob ficaram pálidos instantaneamente. Isso mesmo, pedimos desculpas, precisamos ir agora, temos coisas para resolver. Sentindo-se constrangidos, os pais do Bob saíram às pressas. Bob se desculpou repetidamente, no entanto, nem minha mãe, nem o tio ou eu guardamos qualquer rancor contra ele, e pudemos aproveitar uma refeição deliciosa e nos divertir juntos. Alguns dias depois, Bob recebeu uma ligação do pai dizendo que aprovavam o casamento. Isso foi após a reunião anterior sem sucesso, e estávamos nos perguntando o que fazer. Bob e eu ficamos um pouco perplexos com a mudança abrupta de atitude depois que descobriram que meu tio era o presidente da empresa onde o pai de Bob trabalhava. Eventualmente, Bob recebeu outra ligação, desta vez da mãe. Escute, seu pai foi demitido. Sua namorada fez algo. Demitido? Isso é difícil, mas Catherine não tem nada a ver com isso. Diga ao tio para explicar o que está acontecendo, você? De jeito nenhum, não nos envolva na sua confusão. Quão insensível você pode ser? Seu pai foi demitido e você diz isso. Deve haver uma razão para sua demissão, pergunte a ele. Ele não me conta nada, é por isso que estou te perguntando. Você é inútil. Esqueça, parece que seu pai foi negligente. Bob me disse para não me preocupar com isso. É apenas a maneira dele, com a personalidade dele, não é surpresa ele ter sido demitido, disse Bob com um sorriso, o que estranhamente fez sentido para mim. Certamente, meu tio não demitiria alguém sem motivo. Devia haver algo, decidimos não nos aprofundar. Alguns dias depois, sua mãe apareceu na casa dele sem avisar. Não era a primeira vez que ela fazia isso, então não ficamos mais surpresos. O que está acontecendo aqui? Como eu disse, eu não sei. Eu não posso perguntar ao meu tio sobre os assuntos da empresa, eu não tenho nada a ver com ela. Você é inútil, me entregue seu smartphone. Espere aí, mãe, devolva o telefone. A mãe do Bob pegou meu smartphone da mesa e se trancou no banheiro. Bob estava batendo na porta do banheiro, falando com sua mãe, mas ela não estava ouvindo e estava claramente fazendo uma ligação telefônica através da porta. Provavelmente, para o meu tio. Não podíamos ouvir a voz do meu tio, mas podíamos ouvir a voz alta da mãe do Bob, e Bob e eu estávamos nos esforçando para ouvir. Então, eu quero saber por que meu marido foi demitido. Sim, este é o telefone da sua sobrinha, como você ousa. Eu só peguei emprestado, não posso entregá-lo para ela agora. Se você me contar por que meu marido foi demitido, eu vou deixar você falar com ela. O que? Meu marido estava enrolando? Não, isso não pode ser, mas muitas pessoas fingem estar em deveres externos. Começou a falar. Ele estava enrolando ou sendo desafiado pelos outros funcionários. Ele é um gerente, os outros funcionários deveriam estar o acomodando. Chamar isso de assédio é um exagero. Alô, alô. O telefonema parecia ter terminado, e ouvi o som do meu smartphone sendo jogado. Mãe, devolva o telefone da Catherine. Você não o jogou, jogou? Se estiver quebrado, você vai pagar. Finalmente, a mãe dele saiu do banheiro e jogou o smartphone para mim. A tela estava trincada. O que está acontecendo com o seu tio? Há toneladas de relatos de assédio aos funcionários ou enrolação sob o pretexto de deveres externos, mesmo sendo um gerente tendo a liberdade de fazer seu trabalho como quiser. Demitir meu marido por tais motivos? Não, isso é uma lista inteira de razões para ser demitido. A culpa é do seu pai, e você vai pagar pelo smartphone quebrado da Catherine também. O que você está falando? É apenas um telefone. Você e sua garota são loucos, não são? Eu atingi meu limite com o comportamento absurdo deles, e meus pensamentos escaparam. Por favor, pague pelo smartphone. Eu queria me dar bem com os pais do Bob, mas não posso mais. Eu disse em um tom frio, e a sogra ficou indignada. Então, Bob recuou percebendo que eu estava irritada. Com quem você pensa que está falando, sua velha louca? Talvez surpresa pelo palavreado obsceno vindo da minha boca normalmente quieta, a mãe dele ficou surpresa. O que você disse? Você é apenas barulhenta. É culpa do seu marido por ser demitido, e é sua própria culpa.
Você terá que pagar pelo smartphone. Quem você pensa que é? O que há com você? Você sempre foi assim. Catherine pode ser assustadora quando está brava também. Que pena, mãe, mas eu vou cortar os laços com você. É embaraçoso até chamá-los de meus pais. Até mesmo Bob está. Se você ainda tem algo a dizer, eu serei seu oponente, mas esteja preparada, certo? Há muito que tenho a dizer sobre as coisas rudes que você disse na apresentação de casamento, a forma desrespeitosa como tratou minha mãe e as coisas inadequadas que disse ao Bob. Tenho muito em minha mente, então esteja pronta para passar a noite inteira. Talvez com medo, a mãe dele saiu apressada da casa do Bob. Será que eu falei demais? Eu ri, e o Bob riu alto. Não, foi bom te ouvir. Depois disso, o Bob e eu passamos nosso tempo rindo. Pensamos em pedir o custo do reparo do smartphone, mas decidimos que era melhor evitar mais contato e consertamos através do seguro. Dias depois, os pais do Bob começaram a pedir dinheiro a ele. Estamos em apuros sem a renda do seu pai. Você deve nos enviar dinheiro todo mês. Quem você pensa que te criou até aqui? Nos pague de volta pela nossa bondade. O Bob e eu ficamos perplexos com a persistente falta de consideração deles. Adeus para o orgulho deles e para a ideia de que a renda é tudo. O Bob os estava ignorando completamente, e parecia ser apenas uma questão de tempo até que viessem até a casa dele. Então, decidimos nos mudar. Vamos mudar para a casa que íamos morar depois de nos casarmos. Sim, vamos fazer isso. Estávamos procurando casa há um tempo, escolhendo entre várias opções, e recentemente decidimos por uma. Ao entrar em contato com o corretor de imóveis, descobrimos que ainda estava disponível, então planejamos assinar o contrato em breve. Depois de completar os procedimentos necessários no escritório de imóveis, fomos informados de que poderíamos nos mudar no próximo mês. Nossa empolgação aumentava à medida que nos preparávamos para a mudança para nosso novo lar. Vamos nos dar ao luxo de comer algo bom antes de voltarmos para casa hoje. Parece ótimo, vamos fazer isso. Depois de comer fora, ao retornarmos para a casa do Bob, para nossa surpresa, os pais dele estavam esperando na porta da frente. Ao nos verem, o pai dele começou a falar, em um ataque de frenesi. Bob foi atacado por seus pais. O que você quer dizer ignorando nossas chamadas, E cuidar dos seus sogros não é um dever da esposa? Ficar de tocaia na casa de alguém é loucura, vão para casa. O que quer dizer vão para casa? Enviem dinheiro agora, liguem para seu tio no smartphone, rápido. Os pais de Bob continuaram implacáveis, obcecados por dinheiro. Sua família é rica, certo? Um pouco de ajuda não deveria ser um problema. Peça dinheiro para sua mãe e tio. Era lamentável como eles ainda não pareciam compreender a gravidade de suas exigências, mas a paciência de Bob finalmente se esgotou. Chega! Eu suportei porque vocês são meus pais, mas se continuarem incomodando a Catherine e a família dela, não vou deixar passar. Pai, você gastou todo o dinheiro mimando sua amante, não foi? E mãe, você não tem mais dinheiro para sair, não é? Para alguém que fala tanto sobre dinheiro governar o mundo, vocês têm uma maneira vil de gastá-lo. Como assim? O que você está falando? Eu não fiz nada. Você esqueceu o que faço para viver? Sou investigador em uma agência de detetives. Vocês fizeram tantas coisas terríveis que eu atingi meu limite. Nós te criamos, nos deu dinheiro, mostre alguma piedade filial. A vovó me criou, vocês mal estavam em casa. Se tivesse sido criado por vocês, poderia ter acabado com os mesmos valores que vocês, e por isso sou verdadeiramente grato à vovó. Ver Bob tão zangado pela primeira vez me surpreendeu, achei até impressionante. Seus pais, incapazes de responder, morderam os lábios inferiores, mas, uma vez que perceberam a infidelidade um do outro, a raiva deles se voltou um contra o outro. Como assim vocês estão saindo? Que sem vergonhice! E você, não posso acreditar que está traindo. Inacreditável! Vamos nos divorciar, e você vai pagar pensão alimentícia antes que perceba. Os pais de Bob estavam discutindo tão intensamente que estavam fisicamente agarrados, se perguntando o que fazer. O barulho era tão alto que um vizinho deve ter chamado a polícia, que chegou ao local. A polícia levou os pais de Bob,
já que estavam tão agitados que não conseguiam falar coerentemente. Depois de serem liberados pela polícia, os pais de Bob, aparentemente, continuaram a viver juntos a contragosto, sem ter para onde ir. Seu pai, incapaz de encontrar um emprego devido à idade, acabou trabalhando meio período. Sua mãe conseguiu um emprego, mas sua personalidade difícil causou tanto conflito que ela acabou sendo demitida. Parece que agora ela está fazendo trabalhos pontuais em casa para se manter. Bob cortou os laços com seus pais, trocou de número de telefone, e eles não sabem para onde nos mudamos. Nos casamos sem problemas e estamos vivendo felizes em nossa nova casa. Alguns meses depois do casamento, descobrimos que estávamos esperando um novo membro na família. Bob chorou de alegria, e minha mãe e tio celebraram conosco. Nosso relacionamento, com Bob, minha mãe e meu tio, está bom. Uma vez por ano, todos nós fazemos uma viagem juntos. Apesar dos tumultos, agora estamos felizes com nossas vidas, gratos pelas experiências que tivemos.